Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Então, já comecei a gravar isto 1001 vezes, porque eu tinha a minha cadela aqui. E eu estava a pensar, this is gonna be cute. Tipo, vou ter uma cãozinha aqui, vai ser fofinho, mas, guys, ela não parava de arfar e de se lamber e assim. E eu acho que para algumas pessoas isso ia ser um trigger gigante. Can't relate, eu vejo ASMR. Mas como estava a fazer muito barulho, eu decidi tirá-la daqui. Isto é um bocado triste, mas talvez um dia no futuro eu consiga fazer um vídeo com ela. Por agora, esse não vai ser o dia. Hoje eu queria falar de uma coisa que eu não sei se me sugeriram nos comentários ou uma coisa assim, ou por mensagem, mas por causa de uma conversa eu tive a ideia de fazer este episódio sobre isto, que é sobre a minha vida, o meu processo artístico, desde criança até agora, até hoje em dia. Eu não sei muito bem por onde começar, porque eu sinto que isto é uma coisa que está tão tipo... Everything is connected. Então eu nem sei bem por onde começar, mas acho que vou só começar pela minha infância. Então, eu sou uma daquelas pessoas que, desde criança, que eu adoro desenhar. Esse sempre foi o meu traço de personalidade, era desenhar. E eu às vezes penso que, tipo, há pessoas que... This is a side note. Mas há pessoas que não têm, tipo, esta cena. Tipo, eu sinto que se tu tiveres um traço de personalidade que é, tipo, desenhar, ou fazer música, ou whatever, é bem mais fácil, tipo, para no futuro tu saberes o que é que vais fazer com a tua vida, ou o que queres fazer com a tua vida. Quando não tens esse traço de personalidade, I'm just wondering, what are you thinking about? Tipo, será que há pessoas que, tipo, nascem, estão crianças e estão tipo, eu quero ser médico, ou eu quero ser advogado? Eu não consigo imaginar uma criança a gostar dessas coisas. Então eu sinto mesmo, tipo, sinto-me grateful por ter tido esta coisa desde criança, porque eu sinto que me ajudou muito a guiar na minha vida e a saber para onde eu queria ir, apesar de que não é sempre fácil, tipo, não é fácil ser artista, não é fácil querer fazer isso à vida, tipo, we know the world we live in, tipo, you know. Mas pronto, desde criança que eu adoro desenhar, sempre gostei. Tipo, eu não sei bem de onde é que isto começou. O meu pai também desenha muito bem e ele sempre tipo, foi assim das artes e assim, ele não exerce esse tipo de profissão, mas ele sempre gostou muito desse tipo de coisas. Então eu acho que ele provavelmente tipo, incentivou-me a fazer essas coisas. E eu quando era criança desenhava muito. Eu lembro-me que quando era pequenina eu tinha uma mesinha pequenina, isto é bué alentejano core. Eu tinha uma daquelas mesinhas alentejanas, se vocês sabem. Se vocês sabem aquelas coisas de artesanato, tipo mobília e cenas assim pintadas à mão com um específico estilo alentejano. Eu tinha uma dessas mesas, era em tamanho de criança, com uma cadeirinha a condizer, porque o meu pai é alentejano. E era aí, estava na salinha, e eu ia para lá todos os dias desenhar, e era assim, tipo, eu amava desenhar, tipo, coisas de filmes e de séries que eu via. Eu era obcecada pela Barbie, pelos filmes da Barbie. Eu preciso falar dos filmes da Barbie algum dia neste podcast, porque eu amo a estética dos filmes da Barbie. Tipo, são um bocado cursed, to be honest. Tipo, se vocês tentarem ver um filme da Barbie hoje em dia, vão ficar assustados. That's for sure. Tipo, aquele 3D eu não estava a dar. Mas eu amava os filmes da Barbie. O meu favorito era a Barbie Lago dos Cisnes. Então eu desenhava bués figuras da Barbie. And you know what? Tipo, I will never beat the cis allegations. Tal como eu disse no meu outro vídeo. Tipo, I will never beat the cis allegations. Porque eu fui criada como uma menina e eu fazia todas as coisas que as meninas faziam, que era suposto fazer. Eu gostava dos filmes da Barbie, eu brincava com Barbies, eu fazia essas coisas todas. E eu desenhava as Barbies. E eu amava desenhar assim princesas e cavalinhos e coisas assim. Divertia-me imenso a fazer essas coisas. Mas, apesar de eu me divertir muito e entreter muito com toda a coisa de desenhar e assim, eu sinto que há uma coisa que está presente em toda a minha vida até hoje. Eu acho que hoje em dia, se calhar um bocadinho menos, mas até há pouco tempo, porque sou uma pessoa medicada, vocês já sabem, eu sou uma pessoa medicada, eu amo ser medicada. Mas até há pouco tempo era uma coisa que me acompanhava muito, que é
eu, apesar de gostar de fazer estas coisas e me divertir e ser assim uma coisa que me vem instintivamente, naturalmente, eu sempre tive muitos problemas em cometer erros. Eu lembro-me especificamente de uma vez que eu estava a desenhar e, como sempre, eu estava a copiar coisinhas de livrinhos e não sei o quê, eu estava a desenhar um Bambi, de um livro do Bambi que eu tinha. E eu lembro-me que eu não estava a conseguir desenhar o olho do Bambi, então eu pedi ao meu pai para desenhar. E ele desenhou e ficou tipo lindo e maravilhoso, porque não é um adulto. Ele era um adulto e ele sabia desenhar muito melhor que eu. Mas depois, eu ao pintar, eu estraguei aquilo tudo. Eu estraguei aquilo tudo e tive de apagar e tive uma crise. Isso é tipo... Eu tive muitas crises ao longo da minha vida. Tipo, imensas, inúmeras, tipo infinitas. Mas isso é uma das primeiras crises que eu me lembro de ter. Tipo, porque aquilo causou-me such distress. Tipo, a ideia que eu agora tinha tipo, estragado o desenho e tinha de pedir ao meu pai outra vez, tinha de lhe dizer que eu tinha feito aquele erro. Que aquilo, tipo, sent me into a spiral. Eu sei que eu era uma criancinha, então, tipo, as crianças reagem assim a tudo. Tipo, elas não têm a maneira de regular as suas emoções, ainda estão a aprender isso. Mas eu juro que eu tive, tipo, uma crise de ansiedade. Aquilo, tipo, hurt me in a way I never thought I'd be hurt. Mas, tipo, isso é um problema que eu tive até há muito pouco tempo. E eu acho que ainda tenho um bocadinho, mas eu acho que agora está mais controlado. Porque eu sou uma pessoa medicada. Que é o problema de cometer erros. Eu sempre tive muito medo de cometer erros em todas as facetas da minha vida. Não é só na arte. Mas em todas as facetas. E it's ridiculous. Because, like, I'm human. Tipo, nós somos humanos, cometemos erros. Não sabemos fazer as coisas logo bem à primeira. Então, em termos de arte, se és uma pessoa que tem muito medo de cometer erros e de fazer as coisas mal e de não sair logo bem à primeira, don't stress about that. Tipo, é melhor fazer arte e cometer um erro do que ter medo de cometer um erro e por isso não fazer arte at all. Porque ao menos estás a fazer qualquer coisa, mesmo que não saia bem ao início. Ao menos tentaste, ao menos fizeste qualquer coisa. E isso é o primeiro passo para começar a criar e começar a fazer as coisas que tu realmente gostas. Então hoje em dia tento não ter tanto esse pudor com o erro. Claro que tipo, está muito enraizado dentro de mim e eu acho que tipo, continuo a ter essa dificuldade. Mas acho que estou um bocadinho melhor. Mas isto foi mesmo uma coisa que me acompanhou muito tempo durante a minha vida. Eu deixava de fazer coisas por causa do medo de errar e that's just sad, tipo, não vais conseguir fazer logo tudo bem à primeira and that's okay. Eu durante muito tempo, depois ao longo do tempo, enquanto ia crescendo, em termos de arte, eu sempre gostei muito de desenhar pessoas e essa opção aumentou a 1.000.000.000. Então, o que eu amava fazer, a partir ali de uma certa idade, era muito desenhar caras, realismo. Eu amava fazer retratos de celebridades, de pessoas que eu gostava, coisas assim. Mas, apesar disto ter sido um bom exercício e desenvolver muito as minhas skills de desenho, porque eu acho que tinha, tipo, não era perfeita, mas tinha skills boas de desenho de realismo, eu acho que aquilo me limitou muito porque chegou a um ponto em que eu sentia mesmo que não sei bem explicar, não é que eu não tivesse criatividade, mas eu sentia que a minha criatividade estava um bocado limitada, porque eu só desenhava coisas a olhar para fotos, então eu não conseguia muito ter ideias além disso. E eu estava a fazer o que eu gostava e isso tudo, mas não sei, eu acho que estava-me a limitar muito e depois não deixava a minha imaginação fluir tanto. Foi só quando eu fui para a faculdade que estava a ter muito uma luta interna com esta coisa de errar, de fazer tudo bem, todas essas coisas, que eu comecei a explorar mais outros lados da minha arte. E foi aí que, numa tentativa de tentar deixar de ter medo de errar e tentar deixar de ter medo de fazer coisas mal, que eu descobri ilustração. E obviamente eu já tinha feito ilustração antes na vida, mas foi aí que eu descobri o meu estilo de ilustração. E começou muito dessa tentativa de não ter medo de errar.
Então, das primeiras coisas que eu fiz, que eu me lembro de quando comecei a fazer este tipo de ilustração, que alguns de vocês cá já conhecem, foi que eu decidi fazer um desenho diretamente com caneta em papel. Eu desenhava sempre a lápis primeiro, que era para poder corrigir qualquer erro que houvesse, mas eu decidi, não, agora vou fazer tudo a caneta para poder, só, se houver um erro eu tenho de dar a volta de outra maneira. Tenho de fazer, I gotta make this work, you know? E isso foi uma coisa que completamente mudou a minha vida. Eu durante muito tempo estive a fazer isto. Eu desenhava diretamente com caneta em papel para não ter a necessidade, aquela coisa, a possibilidade de apagar e de fazer uma coisa diferente e corrigir o erro. Eu queria só conseguir dar a volta ao erro e transformar aquele desenho numa coisa que eu queria. Eu hoje em dia já não faço isso, eu agora já ultrapassei esses traumas, claramente. Mas durante muito tempo eu desenhei assim. E eu acho que isto é um exercício ótimo para pessoas que têm esse medo de errar ou são muito controladas. Porque eu sentia isso. Eu sentia que a minha forma de desenhar era muito controlada, muito dentro de uma caixa. E eu queria sair dessa caixa. E então este exercício de desenhar diretamente com caneta no papel ajudou-me imenso. E eu aconselho muito a quem sente que tem esse medo de errar ou sente que a sua criatividade está muito limitada. Fazer este tipo de exercícios de desenho ajuda muito. E foi aí que eu, comecei o meu estilo de ilustração, que é muito centrado na figura feminina, um corpo feminino, em questões de género, questões de saúde mental, de emoções, essas coisas todas. Então eu explorava muito, foi uma forma que eu encontrei. Eu sempre gostei de desenhar e sempre foi terapêutico para mim, mas eu acho que ainda não estava numa fase em que a arte era uma expressão do que eu estava a sentir. A minha arte era só uma coisa terapêutica que eu fazia para me sentir bem. Mas acho que foi a partir daí que eu descobrir este estilo de ilustração meu que eu comecei a expressar mais através da minha arte. Então eu comecei a fazer desenhos sobre todas essas temáticas, coisas que me afetavam no dia a dia, muita coisa de saúde mental ou lack thereof. E explorei muita cor, que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Basicamente eu tentei não pôr regras no meu desenho. Isso ajudou-me mesmo a evoluir em arte. E muita gente, se calhar, para quem não pensa na arte desta maneira, se calhar olham para os meus desenhos de antes e depois e dizem que houve um downgrade ou já não desenho tão bem ou coisas assim, porque efetivamente eu estava muito no realismo, que é uma coisa que a maior parte das pessoas associa como desenhar bem. Mas para mim, eu melhorei a desenhar, porque eu deixei de ter esses medos de errar, libertei-me dessas regras que eu impunha a mim própria e realmente comecei-me a expressar e a ser muito mais criativa e ter ideias muito mais out there do que eu tinha antes. E eu fico muito feliz de ter começado essa ilustração, porque foi através de começar a ter esse estilo de ilustração e a começar a não ter medo de errar, que eu comecei-me a put myself out there. Eu comecei a sair da minha caixa e a pôr a minha arte out there. Estão a ver? Então eu comecei a deixar de ter medo e vergonha da minha arte e comecei a ir a feiras, a ir a exposições, coisas assim. E foi numa destas feiras que eu fui e fui muito sem pensar em nada. Eu estava só a tentar, fazer coisas. Eu estava, not gonna lie, eu estava um bocado crazy nessa altura. E se calhar era por isso que eu tinha tanta coragem de fazer coisas assim, ir a feiras e ir a exposições e whatever, e desenhar assim coisas loucas. Se calhar era só não digo mania, mas something like that. Mas ainda bem que eu estava assim, honestamente, porque foi com essa coragem que eu consegui ir a uma feira em que eu conheci duas pessoas fantásticas e maravilhosas que eu tenho no meu coração, dois artistas, que me ajudaram muito a crescer com a minha arte e me ensinaram imensas coisas. Basicamente, nós fizemos uma troca de arte em que eu troquei coisas com eles e
algum tempo mais tarde, eles convidaram-me para pintar um mural com eles. E eu nunca tinha pintado um mural, eu não sabia nada sobre isso. Claro que eu já tinha pintado na vida, mas não é a mesma coisa. E eu aceitei logo a oportunidade, porque eu estava crazy, eu estava só a aceitar tudo na vida e a fazer as coisas sem pensar, mas foi tipo uma das melhores decisões da minha vida, porque eu não só tive tipo uma experiência fantástica a pintar aquele mural, que era sobre a igualdade, a inclusividade e assim, ou seja, temas que já me interessavam, como eu aprendi muitas coisas que, tipo de tipos de arte, que eu não sabia, e foi uma oportunidade mesmo fantástica. E estas pessoas depois mais tarde convidaram-me para entrar no seu coletivo artístico e nós fizemos várias atividades juntas e foi mesmo muito, muito bom. Foi das melhores alturas da minha vida em termos de arte. Eu era muito ativa, eu era muito proativa, muito trabalhadora, eu diria. Tipo, foi das alturas da vida em que eu trabalhei mais em termos de arte. E não sei, deixava-me muito feliz partilhar os meus pensamentos e a minha arte com outras pessoas. Eu acho que coletivos artísticos são mesmo uma coisa muito boa, porque criam uma comunidade ali em que as pessoas podem trabalhar juntas, quando muitas vezes nós, quando estamos sozinhas, sentimos que não temos tanta vontade de fazer as coisas ou que as coisas não vão acontecer. Então, quando as pessoas se juntam, parece que tudo é muito mais fazível e muito mais alcançável. Então eu acho que se és uma pessoa artística e tens a oportunidade de juntar-te a um coletivo ou juntar-te a alguma iniciativa que te interesse para fazeres algum trabalho de artes e assim, eu aconselho mesmo muito, porque eu acho que é uma coisa que tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Não só dar-te mais experiência de trabalho, mas também crias ali uma comunidade, conheces pessoas novas, tipo, podes trabalhar no que queres, é mesmo muito bom. Tipo, eu amo um bom coletivo artístico, eu amo coletivos artísticos, eu nasci para estar em coletivos artísticos. Eu estou num, hoje em dia, que não é tanto, não estou a fazer tantas coisas tipo morais e cenas assim, mas é mesmo uma coisa que eu valorizo muito, essa ideia de comunidade, porque eu acho que é mesmo importante para crescer enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto tudo. E eu acho que também havia. Eu digo que eu estava crazy, mas eu acho que também havia ali uma ponta de inocência. Eu acho que quando nós somos jovens, nós temos ali uma inocência em que é muito fácil começar coisas e fazer tudo. Então, se és uma pessoa jovem, eu aconselho-te a fazer isto enquanto és jovem. Experimentar as coisas novas, tentar entrar nestes grupos, essas coisas todas. Porque realmente eu agora, olhando para trás, eu sinto que eu tinha uma inocência que me dava coragem de fazer tudo. Mesmo o que eu faço hoje em dia, que é tatuagem, eu sinto que eu só consegui chegar onde estou porque eu comecei nova e eu tinha uma inocência em que eu não tinha medo de nada, eu não tinha medo de tentar. Claro que eu também estava um pouco crazy, mas também era muito por causa disso, por causa dessa coragem que tu tens enquanto jovem, enquanto criança. Não, eu não era criança, mas you know what I mean, a young adult. Participei em muitas coisas como a coletivo, participei no Festival Feminista de Lisboa, na greve geral feminista, coisas assim. Esse tipo de iniciativas estão sempre à procura de pessoas para ajudarem com a parte artística e design e coisas assim da coisa. Então, se vocês estão à procura de oportunidades para experimentarem coisas novas e mostrarem a vossa arte, este tipo de iniciativas são muito bons, porque não só estão a criar uma comunidade, como também têm a oportunidade de trabalhar e claro que é tudo voluntariado normalmente, mas é uma boa iniciativa e têm a oportunidade de mostrar o vosso trabalho e de ajudar pessoas que precisam de ajuda para tornar as suas iniciativas realidade. Infelizmente, o coletivo teve um break-up. Eu acho que faz parte destas coisas, é como muitos projetos às vezes acabam e cada pessoa tinha a sua vida para levar e that's okay, tipo, às vezes as pessoas têm de se separar e fazer o seu caminho,
para poderem continuar a atingir os seus objetivos e eu também depois fiz coisas e resolvi-me e por isso também se vocês fazem parte de um coletivo e isto está a acontecer, tipo, não se estressem, as pessoas, é um trabalho muito cansativo estar num coletivo, tem de se trabalhar muito, tem de se mexer muito and it's okay if it ends, tipo, vai sempre haver outra oportunidade de fazer este tipo de projetos e assim, por isso não se estressem se o vosso coletivo for ao mar, como é que se diz? Simplesmente tipo, sometimes things just gotta end. Mas nós fizemos muitas coisas enquanto coletivo, nós até abrimos uma loja, que era tipo a loja galeria, e foi muito bom, eu guardo muito carinho nas memórias dessa altura da minha vida, foi mesmo uma coisa que me ajudou a crescer muito enquanto pessoa, enquanto artista, e eu sou muito grata às pessoas com quem eu estava no coletivo, porque elas eram mais velhas e elas ensinaram-me muito sobre o que é ser artista, o que é ser uma pessoa, o que é ser ativista, todas essas coisas, tipo, as maneiras de pensar no mundo, essas coisas todas, eu acho mesmo que eu estou a pensar em 2 pessoas em específico e eu acho mesmo que essas pessoas, para mim, são das maiores inspirações da minha vida porque ensinaram-me mesmo muito sobre o que é ser artista e sobre o que é ser uma pessoa no mundo, uma mulher no mundo, tudo isso. Então eu tenho mesmo muito carinho por elas. Entretanto, na altura em que nós abrimos a loja, foi também a altura em que eu comecei a tatuar. Eu aprendi com uma destas pessoas, porque ela já tatuava há bastante tempo, e ela ensinou-me assim muitos básicos. Eu tinha 21 anos, se não me engano, 21 anos, e foi tipo um processo, tipo, olhando para trás, é muito crazy como eu consegui fazer tanta coisa sozinha, e eu acho que eu devia pensar mais nisto, e eu acho que toda a gente devia pensar mais nisto. Quem faz criação artística, que muitos de nós, a maior parte das coisas que nós fazemos são self-taught. Então, tipo, imagina, eu sou self-taught de desenho, tipo, nunca me ensinaram quer dizer, obviamente, provavelmente os meus pais se calhar dão umas dicas, mas eu não andei em aulas de desenho, tipo, andei na faculdade em artes, mas eu já desenhava e tinha a minha personalidade artística antes disso, antes de ir para a escola e estudar isso. Então, eu acho que é de valorizar, pensar que tantas coisas que nós fazemos enquanto artistas são self-taught e, tipo, nós é que desenvolvemos essas capacidades, nós continuamos a tentar, nós não tivemos medo de errar, nós continuamos e conseguimos fazer as coisas que queríamos realmente fazer. Então, eu não penso muito nisso, mas eu acho que eu devia pensar, porque muita da minha carreira da minha aprendizagem enquanto tatuadora foi eu a aprender sozinha coisas. Eu não sabia quase nada, tipo, no início eu aprendi os básicos só e depois foi só treinar muito até chegar onde estou hoje, que eu diria que, tipo, eu tatuo bem. E eu acho que, olhando para trás, tipo, se eu fosse para começar hoje em dia, eu acho que eu ia ter muito mais medo de errar e de fazer as coisas e de fazer alguma coisa mal do que eu tinha quando era mais nova. Então ainda bem que eu comecei nova. Então, se vocês são novinhos, aproveitem, tipo, essa coragem. Mas qualquer pessoa pode começar a qualquer idade. Isto não é para dizer que só as pessoas jovens é que conseguem fazer estas coisas. Isto não é real. Mas eu acho que há uma inocência que nos ajuda a começar coisas e a atingir os nossos objetivos, que se vai perdendo com a idade, porque o mundo é um sítio traumatizante. Mas podemos começar em qualquer idade. Tipo, isto não é uma coisa limitadora. Mas sim, tipo, eu não penso muito nisso, mas eu sou bastante orgulhosa da minha journey as a tattoo artist, porque eu aprendi muito sozinha, também cometi erros, também fiz coisas que gostava que tivessem ficado melhores, mas ao longo do tempo eu trabalhei muito para melhorar e para chegar ao ponto em que eu estou hoje, e eu acho que sim, que eu devia valorizar mais o facto de eu não ter só desistido, porque eu podia ter só desistido
e não desisti. Um, e não sei, hoje em dia é uma coisa tão normalizada para mim, tipo, é o meu emprego, que eu não penso muito no facto de eu ter trabalhado tanto e de ter conseguido tanto sozinha. E não sei, é uma coisa mesmo crazy. Eu amo dizer crazy. Já repararam que eu amo dizer crazy? Foi muito crazy. Este começo de atuar coincidiu com a minha ida para o Porto. Para quem não sabe, fazer aqui um reveal das minhas passagens pelos vários sítios do país. Eu sou do Ribatejo. Ribatejo Stan. Não gonna lie, eu amo o Ribatejo. Tipo, eu não me consigo ver a viver numa terrinha outra vez. Apesar de que algumas pessoas considerariam onde eu vivo uma terrinha, mas não é bem. Tipo, se vocês são da terrinha, vocês sabem o que é uma terrinha. Tipo, uma terrinha não é viver numa cidade da periferia. Tipo, viver numa terrinha é viver num sítio com, tipo, máximo 2.000 habitantes, que era o que eu vivia, onde eu vivia. Naquela altura, né? Tinha, tipo, uns 2.000 habitantes. Em que só há, tipo, um supermercado e vais com sorte. Toda a gente conhece toda a gente. Há tipo uma escola e tens, para ir para o secundário, tens tipo a terra ao lado, porque não há escola secundária no toda a terra. Eu preciso de fazer um podcast sobre viver na terrinha, porque é muito bom, eu tenho muita nostalgia sobre isso, mas ao mesmo tempo é um absolute shit show. Tipo, é um pesadelo viver na terrinha como uma pessoa, como o tipo de pessoa que eu sou. E, tipo, se eu tivesse de viver na terrinha agora, eu acho que I could never make it. Tipo, I could never make it. Mas eu cresci na terrinha, no Ribatejo. Depois andei na faculdade em Lisboa. Andei em Belas Artes. Já falámos sobre isto. Que não precisamos de mais festas da Paulo. Eu não sei se tipo alguém ficou ofendido com esse take que eu tive no outro vídeo. Mas é só tipo... Girl, a faculdade para mim acabou em 2019. E para vocês também devia ter acabado. Tipo, não precisamos de mais. A minha experiência na Faculdade de Belas Artes foi traumática. Traumática é tipo... Traumática doesn't cut it. Honestamente, se calhar eu devia também falar disto um bocadinho neste vídeo. Porque também faz parte do meu processo artístico. Eu tirei design de comunicação na Faculdade de Belas Artes. E eu fiquei traumatizada com esse curso. Foi horrível. E eu paguei para o fazer. Não, mas é sério, tipo... Imaginem, o curso não é horrível, ok? Eu simplesmente não sou designer. Eu não sou designer, eu sou ilustradora, eu sou muralista, eu sou tatuadora, eu sou todas essas horas. Mas eu não sou designer. E então, enquanto pessoa que não andou numa escola secundária artística, como muitas das pessoas da minha turma tinham andado, na Arroio e essas cenas todas, eu cheguei lá, eu só tinha tirado tipo o curso de secundário de artes visuais normal, em que tu aprendes coisas muito básicas, é mais técnicas e assim do que de influências e de pensar na vida e no mundo e não sei mais o quê. Então eu cheguei à Faculdade de Belas Artes. E eu sentia-me tão burra, eu genuinamente achava que eu era a pessoa mais burra à face da terra naquela faculdade. Porque toda a gente parecia que sabiam, tipo, boas referências e conheciam bués autores e conheciam isto e aquilo e, tipo, eles davam um tema para pensar se as pessoas conseguiam pensar logo. That was not me. Tipo, girl, eu não conseguia pensar no mínimo. Eu só conseguia pensar em coisas, tipo, a ver com ativismo e assim, mas muitas vezes não era isso que eles queriam falar. Eles queriam falar, tipo, de problemas da vida e, tipo, cenas bué conceptuais e não sei o que. É, tipo... Girl, tipo, I don't have time for that. Tipo, eu não sei o que é que estás a falar. Tipo, eu era tão burra, eu não sabia o que é que estava a falar. Então, eu, tipo, todas as notas dos meus trabalhos eram sempre, tipo, average. Eram average. Eu não tinha capacidade, tipo, para naquele curso em específico e a forma como eles estavam a ensinar e assim... fazer mais. Tipo, eu simplesmente não tinha, tipo, as referências nem a capacidade para fazer aquilo. Tipo, eu acho que tinha sido muito mais feliz num curso, tipo, arte e multimédia e assim, tipo, a estudar mais ilustração e tal.
do que num curso de design de comunicação. Mas havia pessoas que arrasavam no meu curso, tipo, elas, tipo, they got it all, tipo, they got it all right, faziam trabalhos arrasadores, e no final do curso eu arrasei um bocadinho mais. Mas era porque eu estava a ter ajuda para arrasar, porque, como vocês já sabem do meu outro vídeo, eu no segundo ano de faculdade consegui fazer amigos, e finalmente fiquei uma pessoa minimamente feliz na vida. Mas esses amigos arrasavam nos trabalhos de faculdade, eles eram designers, eu não era. E então quando nós começámos a fazer trabalhos juntas, eu arrasei um bocadinho mais com a ajuda das minhas amizades do Facebook. Mas é assim, tipo, andar em belas artes é bom porque tu conheces pessoas com que te relacionas e assim, com quem podes fazer projetos. E o ambiente em si é fixe, tipo, se bem que eu acho que na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, eu não sei como é que é na do Porto, mas na de Lisboa eu acho que as coisas estão muito divididas. Eu acho que tinha muito mais interesse se tipo as salas e assim onde os cursos têm aulas fossem mais misturadas e tu pudesses andar no teu piso e visses trabalhos de outros cursos também, porque eu acho que isso ia dar mais inspiração e criar mais conversa entre as pessoas. Eu sinto que a Faculdade de Belas Artes de Lisboa está muito dividida. Tipo, eu basicamente só ia ao piso de design e às vezes ao piso de pintura, mas era só para ter uma ou duas aulas. Então eu não via, tipo, trabalhos de outras turmas, de outros cursos, não falava com ninguém dos outros cursos. Eu acho que devia haver mais essa troca, tipo, ter aulas assim mais misturadas ou uma coisa assim. Porque eu acho que isso ia, tipo, muito melhorar o tipo de trabalho e pensamento que os alunos têm. Mas pronto, eu fiquei traumatizada com o curso. Eu gostei de alguns professores, mas outros eu tive mesmo, tipo... eu tive mesmo trauma. Eu não posso dizer o nome de ninguém, mas as minhas amizades sabem o que é que eu estou a falar. Eu odiava certos professores. Outros ajudaram-me imenso e inspiraram-me muito, mas foram poucos. Mas eu sentia um bocado que... eu acho que a razão pela qual eu não gostava de muitos professores é que eu sentia que havia favoritismo. Eu sentia que eles tinham alunos favoritos e eles eram favoritos porque faziam os trabalhos de uma certa maneira e seguiam uma certa linha de design e de estilo e te falavam de certas coisas, e se tu não fizesse as coisas assim, tipo, não eras o favorito, eras renegado. O Jonas está a falar e está-me a desconcentrar. Mas pronto, tipo, eu sentia que havia de favoritismos e nós gozávamos muito com isso, eu e os meus amigos. Mas eu acredito que isto seja uma coisa comum em todos os cursos. Tipo, eu acho que há sempre favoritos, mas eu acho que não devia haver. Tipo, eu acho que os professores, às vezes, o que eu sentia era que eles queriam que tu fizesse as coisas de uma certa maneira. E se tu não fizesse, não seguisse aquele estilo, não fizesse daquela maneira, tu já não tinhas tão boa nota. Então, parecia que aquilo meio que incentivava a fazer trabalhos todos iguais. E eu não percebo isso. Parecia que queria matar a tua criatividade. Porque se é tudo igual e só dá se tu seguires uma linha, tu não estás a fazer nada de novo. E eu sentia mesmo frustrada com isso, porque eu acho que tinha um estilo muito específico e queria explorar coisas muito específicas e não conseguia, porque estava dependente da boa nota que ia ter. Então eu não só acho que há favoritismos, como acho que há, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, pelo menos, em Design de Comunicação, acho que há favoritismos e acho que há, tipo, em vez dos professores estarem a dar-te as ferramentas para tu fazeres o que tu queres, eles estão, tipo, a forçar-te, entre aspas, a fazer as coisas de uma certa maneira, porque isso é que é bom design, isso é que é o design certo. E eu sinto que isso não, tipo, that's just not the way to go. Tipo, eles deviam estar lá para nos dar as ferramentas para nós fazermos o design que queremos.
E obviamente, tipo, é importante ter influências e aprender coisas novas e experimentar estilos novos, essas coisas todas. Mas eu acho que havia ali um limite, tipo, havia um limite em que eles começavam a disregarding certos trabalhos porque não seguiam a cena que eles queriam. E eu acho que isso é tipo bad teaching. I'm sorry. That's bad teaching. Não sei, é tipo, eu não tive uma experiência muito boa. Tipo, eu acho que teria sido muito feliz no outro curso, mas eu não me arrependo de ter tirado este curso porque para mim, eu sei tipo que eu estou sempre a dizer isto, mas as coisas mais valiosas que eu tirei daquele momento da minha vida foi mesmo as minhas amizades no meu Facebook. As minhas amizades no meu Facebook. Um, porque eu acho que eu não estaria aqui hoje, e mesmo enquanto artista, não estaria onde estou, se não fosse elas. Então pronto, eu não me arrependo de tirar o curso, mas sofri muito naquele curso, não vou mentir. Tipo, eu acho que não havia necessidade para mim de ter passado por aquilo. Tipo, e honestamente, tipo, eu só fui para aquele curso porque os meus pais me fizeram pressão para ir para aquele curso porque eu não queria ir para aquele curso. Só que as pessoas acham que o design é a área de artes que dá emprego. You are so wrong, you are so wrong. Para já isso não existe. Não existe a área de artes que dê emprego. Muito menos design. Tipo, é uma vaga para 1.000 milhões de pessoas. E depois, os empregos que tu arranjas é sempre coisas, tipo, não sempre, né? Há exceções, eu já sei. Mas a maior parte dos empregos que tu arranjas é basicamente selling your soul to the devil e fazer publicidade. Ou seja, estar naquelas empresas mega capitalistas de toxic positivity, essas cenas assim. Tipo, eu tenho amigas que tiveram essas experiências e foi traumatizante para elas. Então ainda bem, in a way, ainda bem que eu não fui para isso e que eu descobri a tatuagem. Mas é mesmo mentira que tipo, o curso de design dá emprego. Tipo, manquem-se. Tipo, se tu és uma pessoa que está preocupada em arranjar emprego no mundo das artes, não vais para design só por causa disso. Tipo, do what you wanna do e depois pensas num emprego. Porque the truth is, a maior parte de nós acaba só a trabalhar num bar. That's it, tipo. Não há curso de artes que dê emprego. Estou aqui a ver as minhas notas no telemóvel. Queria também falar de outra área das artes que eu ia dizer recentemente, mas não é assim tão recente, mas que eu comecei a explorar, mais ou menos ao mesmo tempo que descobri a tatuagem, que é a música. Então, eu quero primeiro dizer que eu não sou uma pessoa que teve qualquer treino em música, tipo, tenho zero, eu não sabia nada. Eu só sei dar uns acordezinhos na guitarra, mas eu sempre tive o sonho de cantar. Eu lembro-me de ser criancinha, this is so embarrassing, mas eu quando era criancinha e tinha as minhas amigas criancinhas, nós fazíamos tipo músicas, nós escrevíamos músicas lindas e maravilhosas e cantávamos as músicas. E eu lembro-me que nós fazíamos isto na escola e nós às vezes, tipo, no final das aulas íamos cantar à frente das pessoas as nossas músicas. As nossas músicas eram ridículas. Eu ainda tenho, tipo, algumas das letras que nós escrevemos no meu e-mail, o que é, tipo, tão bom. Tipo, eu preciso de ir rever isso. Tipo, se vocês querem um episódio em que eu... I'm gonna regret this. Mas se vocês querem um episódio em que eu leio fanfics antigas que eu fazia, ou músicas antigas que eu escrevia, histórias que eu escrevia, coisas assim, digam nos comentários, porque eu sinto que seria uma coisa interessante. Mas pronto, nós fazíamos essas coisas todas, só que sempre ao final, tipo, at the last minute, eu tinha sempre muita vergonha de ir cantar, então eu ficava só tipo... eu ficava só a fazer estalidos, tipo isto, estalar os dedos, ao ritmo, on the side. Eu não tinha coragem de ir cantar com elas. Why was I so embarrassing as a kid? Tipo, the way que eu era a criança mais doente mental do mundo. Tipo, eu fazia coisas ridículas. E isso era uma delas.
Mas sim, tipo, ou seja, eu sempre gostei de cantar, eu sempre gostei de escrever músicas, mas pronto, eu sempre gostei de fazer assim música, escrever músicas, e sempre foi uma coisa que me deu gosto, mas eu sempre tive muita vergonha, e era uma coisa que eu não fazia tanto quanto desenhar, e obviamente, mas eu sempre tive o gosto de fazer isso, só que eu tenho traumas, eu tinha uma amiga que me dizia que eu cantava mal. E eu acho que isso foi das coisas, tipo, isso ficou mesmo enraizado na minha cabeça. Eu fiquei mesmo a acreditar que cantava mal. E que não podia cantar à frente de ninguém porque ia cantar mal. E eu, quando penso nisso, tipo, it's so sad how, like, a comment by someone can, like, destruir toda a tua confiança e, tipo, tirar-te a coragem de fazer uma coisa que tu gostas. Mas, por causa disso, tipo, eu fiquei com muita vergonha de cantar e acreditei mesmo que cantava mal e essas coisas todas. E foi depois, quando eu vim para o Porto e conheci o Jonas, que o explorar da música começou de novo. Eu já tinha, tipo, durante a faculdade, tinha explorado um bocadinho a música. Eu comprei uma guitarra acústica, uma guitarra de merda. Mas eu comprei no OLX. Aquilo estava tudo desafinado sempre e tudo ferrugento e tudo. Mas olhem, tipo, I was happy. That's what matters. I was innocent and happy. Então, nessa altura, na faculdade, quando eu comprei essa guitarra, eu aprendi uns acordezinhos e eu gostava de fazer covers de músicas que conseguia tocar. Coisas muito básicas. Até hoje é muito básico o que eu sei na guitarra. E era isso a minha aventura na música. Mas depois, quando eu conheci o Jonas, basicamente, houve um dia. Eu lembro-me que estas foram mais ou menos. Foi mais ou menos a sucessão dos acontecimentos. Houve um dia que nós fomos à praia e ele levou a guitarra e nós estivemos a tocar um bocadinho. E eu mostrei que sabia qualquer coisinha. I was slaying. Tipo, eu estava a arrasar um pouco com as minhas covers. Depois, a seguir a isso, ele pediu-me para fazer os vocals numa música da banda dele, que, se vocês sabem, e eu fiz, e do nada eu estava na banda, eu simplesmente, e mais uma vez, esta coisa da inocência de ser jovem e de não ter medo de experimentar coisas e não sei o quê, tipo, eu simplesmente entrei numa banda, com zero experiência de cantar, tocar, de qualquer coisa. Tipo, eu não tinha experiência nenhuma e eu entrei na banda assim. E os primeiros concertos foram horríveis. Eu não ouvia nada. Eu tinha medo de me esquecer da letra. Tipo, eu era paranoica de me esquecer da letra. E quando a letra em question era fazer tipo lá, 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 hey, hey, hey. Girl, se eu tivesse me dedicado nessa altura da minha vida, eu ia ter arrasado tanto mais. Porque eu agora arraso. Back then, not so much. Mas estávamos a experimentar coisas novas, é o que importa. Para quem não sabe, a minha banda chama-se Summer of Hate. Somos muito, just thinking so much. E eu estou nesta banda há quase 7 anos. Sobreviveu a muitas coisas, a muitos percalços, mas ainda estamos aqui vivos, sobrevivendo, Summer of Hate. Mas também foi assim uma coisa das artes que eu me atirei assim, com essa inocência, eu atirei-me para aquilo e hoje em dia estou muito mais confiante no que eu faço e tudo porque eu não tive... Aliás, eu tinha muito medo de errar e era muito paranoica com um monte de coisas, mas mesmo assim eu forcei-me a fazer as coisas. Então eu acho que se tu és uma pessoa que quer experimentar alguma coisa nova, mas está com este medo de errar e não sei o quê, eu acho que tu deves... É tipo exposure therapy, estão a ver? Tipo, deves forçar-te a fazer as coisas
para ver se gostas ou não. Tipo, porque só a forçar-te, só a dar esse primeiro passo, é que tu vais ver se tens skills, vais conseguir fazer as coisas e não sei o quê. Porque agora, estás só tipo na tua cabeça a fazer filmes, a dizer, isso, não vai levar a nada. Então às vezes temos só de nos forçar a fazer coisas e depois do nada percebemos que foi tipo uma oportunidade fantástica para fazer o que nós queríamos. E eu estou muito grata de ter conseguido ter a coragem de entrar na música e cantar como eu canto e não ter medo de... Aliás, como eu disse, eu tinha medo, mas de me forçar a fazer as coisas mesmo com medo, porque eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu não estava onde estou hoje, com tantas oportunidades fantásticas de concertos, de gravar álbuns, todas essas coisas. Então às vezes só precisamos mesmo de nos forçar a tentar. Tipo, e se não resultar, não resultou, mas se resultar, ainda melhor. Então essa é a minha última assim, aventura de artes em que eu tive, foi a música. Agora até toco pandeireta às vezes nas músicas, então é muito exciting. Tenho um instrumento, uma pandeiretazinha. E não sei, eu estou mesmo muito grata por me ter forçado a fazer isso. Eu acho que a maior parte das coisas que eu consegui na vida foi porque eu me forcei a fazê-las, porque eu sou uma pessoa muito de ICs e de viver no futuro, estar a pensar no que é que vai acontecer no futuro e em todos os todas as possibilidades de coisas horríveis que podem acontecer. Eu sou muito uma pessoa a ficar a pensar nisso. Então eu estou muito grata de ter só forçado-me a fazer estas coisas e porque me deu mesmo oportunidades fantásticas na vida e agora tenho histórias para contar. Now I'm a traveled person, eu tenho histórias para contar. E hoje em dia, além disso, além da música, sou tatuadora. Sou muito feliz com o meu trabalho. Claro que é trabalho, é cansativo. E eu quero só dizer isto porque isto é só uma realidade. Tipo, se vocês trabalham nas artes, mesmo que artes seja uma coisa que vocês gostam muito, quando começa a ser o vosso trabalho, tipo, vai ser um trabalho. Tipo, vocês não vão, tipo, adorar acordar para fazer aquilo. Tipo, vai ser um trabalho, vai ter responsabilidades. Vai ter essas coisas todas, então vai ser chato na mesma. Então não achem que só porque vão trabalhar em artes vai ser sempre fantástico e maravilhoso, porque não vai ser. Vai ter problemas, vai ter obstáculos, vai ser cansativo. So, just so you know. Mas, tipo, hoje em dia sou tatuadora, sou música, vocalista, whatever. Estou a conseguir fazer o que gosto. E tudo porque me forcei a fazer muitas coisas ao longo da vida e não tive e consegui ultrapassar o meu medo de errar. Que hoje em dia ainda tenho um bocadinho, porque sou humana, como eu disse, mas está muito mais controlado e eu acho mesmo que the key is forçar-te a fazer coisas. Mesmo que as coisas pareçam que não têm objetivo, porque às vezes tipo, nós sentimos que, mas eu estou a fazer isto para quê? Não tenho uma exposição, não tenho um trabalho para entregar, não tenho isto, não tenho aquilo. Mesmo que não tenhas esse objetivo, forçar-te a fazer coisas a ti própria é mesmo muito importante para evoluir-se enquanto artista e para continuares a criar, porque às vezes, se nós não fizermos isso, podemos ter só tipo breakdowns em que não criamos nada e entramos num loop de não criar. E não é que tenhamos de estar sempre a criar, não temos. Mas às vezes esse loop pode ser assim um bocado um entering depressive territory e é um bocado dangerous. Por isso é isso, eu acho que é aqui que eu vou acabar este episódio do meu podcast. Se vocês são artistas e têm dúvidas ou têm medos ou têm qualquer coisa que queiram partilhar nos comentários, deixem nos comentários as vossas histórias. Vamos partilhar aqui, vamos fazer aqui uma comunidade e partilhar as nossas histórias traumáticas de ser artista. Porque ser artista é uma experiência traumática, ok? Tipo, não... Don't let them tell you anything else. Mas, é isso. Deixem também ideias para mais episódios do podcast nos comentários. Eu quero fazer mais episódios com convidados, porque eu acho que arrasa ter convidados. Já tenho algumas ideias. Mas deixem as vossas ideias nos comentários e vemo-nos na próxima vez. Beijinhos!